Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows 7, e que nessa aula eu vou ensinar você ainda sobre o tema de GPOs, a como você faz então a instalação de softwares via GPO. Então nessa aula você vai entender como é que a gente pode, por exemplo, pegar programas que esses programas eles têm que estar no formato .msi e distribuir então o pacote desse instalador desse programa aos usuários que estão no domínio. Aí o que é que acontece? Ao usuário acessar a estação, ele vai fazer então a instalação de software desse programa que a gente disponibilizou e o programa então ele vai ser instalado na conta do usuário, tá? Então, vou ensinar você então como você fazer a instalação de softwares via GPO por meio das configurações do usuário. Então aqui tem um exemplo de instalação de softwares via GPO que foi definido uma configuração. Então, nesse caso aqui, tem uma política chamada GPO-software install. Nela, então, dentro de configurações do usuário, política, configurações de software, tem a instalação de um software, que esse software, então, é o Mozilla Firefox. Então, a instalação está no modo publicado, essa é a versão do pacote, né, do Firefox. E nesse caso ele está puxando então esse instalador de dentro de uma pasta que está mapeada, em que essa pasta é a software install que está lá no servidor que tem como nome 7-DC2. E aqui então é o nome do programa, né, que será instalado, ou seja, é o pacote, né, o instalador. Então, para fazer a instalação de softwares via GPO, o procedimento é bastante simples. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que ter é o pacote do instalador no formato MSI. Então, nota que a maioria dos programas eles vêm no formato .exe, exemplo, tem esse instalador aqui do Firefox, ó, clicando com o botão direito do mouse em propriedades, ele está com o formato .exe, que isso significa o quê? Que é um executável. Então, para a gente fazer a instalação de softwares via GPO, o formato tem que ser .msi. Clicando com o botão direito do mouse nesse novo programa, que é o Firefox SR, né? Ele mostra então aqui, ó, que ele é um pacote de instalador .msi. Então, para a gente fazer a instalação de software via GPO, lembre-se que o programa tem que estar sempre no formato .msi. Outro detalhe é que quando a gente vai fazer a instalação de softwares via GPO, nesse exemplo a nível de usuário, esse software ele tem que estar em uma pasta em que os usuários consigam ter leitura. Por exemplo, então esse software ele está dentro de software installs, que software installs por sua vez ele está compartilhado em rede, ó. Clicando no botão direito propriedades guia compartilhamento, nota-se então que ele está compartilhado em rede no servidor na pasta software install. Então essa pasta está mapeada em rede e isso quer dizer o quê? Quer dizer que os usuários eles conseguem acessar essa pasta através do endereço de compartilhamento. Então nota-se endereço de compartilhamento, aqui está a pasta, aqui está o programa. Então esse é o segundo passo. O primeiro passo está em MSI, segundo passo está em um local em que os usuários consigam então fazer a leitura da pasta, ou seja, ter acesso, listar o conteúdo e conseguir então fazer a instalação. O segundo passo é isso. Você colocar então, compartilhar a pasta, né? Para que os usuários consigam listar o conteúdo. O terceiro passo, depois de você compartilhar a pasta onde está o programa, você então definir as permissões. Então, clicando aqui na guia segurança, você define então as permissões que o usuário pode ter. O ideal é que você, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou colocar a permissão todos, ou seja, todos os usuários terão permissão nessa pasta, seja em NTFS ou seja por compartilhamento via rede, né? Eles vão poder, nesse caso, fazer a leitura, listar e clique agora em modificar. Clique em aplicar e clique em OK. Essa mesma configuração é bom você também fazer na guia compartilhamento avançado, permissões. Nesse exemplo aqui em permissões, na verdade eu já coloquei no grupo de usuário todos, né, que eu já dei permissão ó, de controle, alteração e leitura. Então quer dizer que via rede todos os usuários têm permissão na pasta, como também via NTFS, ou seja, via acesso local no servidor. Então basicamente os três passos é esse: pacote MSI, pasta compartilhada em rede e permissões para as contas dos usuários que receberão então essa instalação, uma vez que a instalação vai ser a nível de usuário, né, definida nas configurações de usuário. O outro passo é o que? É você então fazer a construção da política. Então você vai construir o GPO, vai configurar a política, nesse caso você vai
colocar onde está o instalador e vai vincular o GPO num local em que os objetos vão receber. Nesse meu exemplo, se eu quero ir a nível de domínio, então eu vou vincular o GPO a nível de domínio. Então vou colocar no domínio Júlio Batista e isso vai fazer o quê? Com que todos os objetos que estão no domínio Júlio Batista recebam então a instalação do Firefox lá na extensão .msi, tá? Então expliquei como é que funciona a teoria, agora eu vou explicar a prática de como é que você faz isso. Eu vou só excluir esse link desse GPO que eu já tinha feito anteriormente para poder começar do zero. Então o primeiro passo que eu citei é o que? Você ter o instalador. Estou com o instalador aqui no formato .msi. Nota-se então aqui, ó, que está em MSI. Eu vou copiar ele e vou colar em uma nova pasta. Aqui nessa nova pasta eu vou botar o nome de software mapeado. Vou colar ele lá. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar essa pasta em rede. Botão direito propriedades, compartilhamento. Compartilhamento avançado, compartilhar a pasta. Clique em permissões e definir então as permissões que podem os usuários ter via rede, né? Então eu estou dando permissão de controle total, alteração e leitura para todos. Clicar OK. Vou agora na guia segurança, clique em editar e também aqui vou atribuir o grupo de usuário todos, para que tanto via rede como via local, né? Acesso local, eles conseguem então ter acesso. Nesse exemplo aqui de todos, eu vou colocar só modificar, ler e executar, listar conteúdo, leitura e gravar. Clicar OK, ao fechar. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Botão direito propriedades, compartilhamento, copio o endereço aqui de caminho de rede e vou verificar então se de fato está sendo feito o acesso a essa pasta. Colei aqui acima, nota-se então que eu estou conseguindo acessar via rede, já que é o instalador. Pronto, o segundo passo foi feito. Qual é o terceiro passo? Eu já dei as permissões e agora então eu vou fazer a política. Vem em objetos de políticas de grupo, botão direito do mouse, novo. Aqui você então vai dar um nome a GPO, vou botar aqui GPO instale Firefox. Feito isso, então o que é que eu vou fazer? Vou editar a GPO, que é a GPO, botão direito do mouse e na opção editar. Vem agora em configurações do usuário, vem em preferências, né? Perdão, vem em políticas, na verdade, políticas, configurações do software, instalação de software. Eu vou ajustar a coluna, clica com o botão direito do mouse, é aberto o menu de opções, clica em novo, seleciona a opção pacote. Aqui então você vai colocar o pacote. O pacote está onde? O pacote está naquele caminho que eu defini. Qual é o caminho? O caminho de rede, né? Nesse caso, é o //7-DC2, é o guia compartilhamento, /software mapeado. Vou copiar, vou fechar aqui, vou aqui acima na barra de endereços colar. Então, eu estou botando aqui o local onde está o programa, né? Então clique em abrir. Lembre-se de sempre colocar o local mapeado, tá? Lá em cima dele, em compartilhamento, porque quando você vai fazer a instalação de software, aqui em origem, nessa opção aqui, ele vai estar a origem onde está o software. Então sempre coloca o endereço de compartilhamento. Aí ele pergunta qual é o tipo de implantação do software. Se vai ser publicado, atribuído ou avançado. Você pode clicar em avançado, em que você pode então personalizar as configurações, que nesse caso eu ia ficar com publicado e atribuído. Eu vou escolher publicado e vou dar um OK. Feito isso, então vai carregar aqui o software, nesse caso o instalador. Guardar mais um pouco, eles que não aí tem para ser exibido, mas vai já mostrar. Pronto, instalação do software, aqui já foi feito. Ó. Nome do software, a versão, qual é o estado, publicado, onde é que ele se encontra, 7.2, software mapeado, Firefox. O que é que eu vou fazer agora? Vou fechar. E agora então vou vincular essa GPO ao nível de domínio, justamente para que todos os objetos que estão em domínio, nesse exemplo, os usuários possam então receber essa instalação. Júlio Batista domínio, vincular com GPO existente. Qual é a GPO? A GPO de instale Firefox, né? Pronto, coloquei. Feito isso, então, foi vinculada a GPO de instalação de software para os objetos que estão no domínio de Júlio Batista, nesse exemplo. As contas do usuário. Clicando aqui, ó, na verdade está GPB, né? Só aparece B aqui. Pronto. Clicando aqui em GPO-instale software, opções, ele mostra então aqui, ó,
quais são as configurações que está aplicada. Ele mostra então que está aplicada uma configuração de software no modo aplicativo publicado, que ele mostra aqui, ó, como é que vai ser feita a informação da implantação, a segurança, né? O tipo, ele mostra então aqui os usuários de grupos que têm permissão, tá? Vale lembrar que falta só mais uma coisa, ó, deixa eu clicar aqui em editar, vamos lá, políticas, configurações do software, instalação do software. Clica com o botão direito do mouse, né? Ele já vem aqui carregado o caminho, vem na opção propriedades, e aqui na opção propriedades, só para poder mostrar a você, deixa eu carregar aqui porque acabou travando. Mais um minuto, pronto. Na opção propriedades, a gente tem como definir aqui na guia segurança também as permissões que podem ter nesse exemplo aqui, nesse instalador, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar permissão a todos os usuários, né? Para fazer a instalação. Vou definir aqui todos. Qual é a permissão que tem de leitura, gravação, vou para aqui de controle total. Cliquei em aplicar e cliquei em OK. Pronto, está definido então as permissões. Botão direito do mouse eu também posso mudar a configuração se eu quiser. Está marcado aqui como instalação automática. Vou fechar. O que é que eu vou fazer agora? Vou aplicar então o comando de GPU pdf/força. Em aulas anteriores eu expliquei o que? Eu expliquei que quando você aplica uma configuração a nível de computador, o que é que acontece? A configuração é aplicada para o usuário em 3 modos. Ao usuário fazer o logon a cada 90 e 120 minutos e também pelo comando GPU update/força. Então o comando GPU update/força ele serve o que? Ele é utilizado no prompt de comando. Então tu vem no menu iniciar, digita cmd, executa como administrador prompt de comando, e esse comando GPU update/força ele serve justamente para fazer a atualização das políticas tanto do computador como do usuário que está logado de forma forçada. Aí não tem a necessidade, nesse exemplo como eu coloquei para o usuário, de ter que o usuário ter que fazer um logon ou esperar o tempo de atualização da política, né? Que é de 90 a 120 minutos. Se porventura não funcionar, aí você faz o logon novamente. Mas com o comando de GPU update/força já é para que a atualização da política ela entre de imediato. Então, GPU update/força, vou dar um enter no teclado, ele vai atualizar a política primeiro a nível de computador e depois a nível de usuário. Atualizando a política, vai primeiro atualizar a nível de computador e daqui a pouco ele vai atualizar a nível de usuário. Atualizando a política ainda, demorando um pouco, mas daqui a pouco essa configuração vai ser feita. Vou só fazer o seguinte, talvez aqui dê um problema, porque esse meu servidor aqui, eu acabei fazendo umas mudanças nas configurações do TCP/IP, né? Deixa eu só ir aqui na minha máquina virtual e trocar o adaptador. Vou colocar não conectado, aplicar. Ok, ele tá demorando aqui por conta disso, porque eu acabei mexendo aqui no adaptador. Deixa eu definir novamente as configurações do protocolo TCP/IP, que é no caso do controlador de domínio, né? Por isso que está demorando, porque ele não está conseguindo se conectar ao controlador de domínio, tá? Opa, ponto 5. Pronto, clique em OK, clique em fechar. Vou limpar a tela e vou dar de novo. É porque eu acabei mudando aqui as configurações de protocolo TCP/IP, eu acho que é por isso que está demorando, estava demorando. Eu coloquei para navegar na internet, né, para poder baixar o programa, e mudei aqui as configurações. GPU update/força, vamos ver agora se agora vai. O 92.168.15.5, pronto. A atualização do computador foi concluída com êxito. Já a do usuário, né, deixa eu ver se foi a do usuário. A do usuário disse que não foi processado, que foi isso aqui. O Windows tentou recuperar novas configurações da política para o usuário do computador e veja o código a seguir. O Windows Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer novamente, só para ver o que é que acontece.
Não vou sair do usuário e logar de novo. Painel de controle. Atualizando a política. Guardando mais um pedaço para ver o que acontece. A do computador foi concluído com êxito. Realmente está tendo algum probleminha aqui por conta da demora. Pronto, a do usuário foi concluído com êxito. Vou fechar. Vou fechar aqui. Fechar essa janela. E fechar essa janela. Clicar aqui em mais detalhes no gerenciador de tarefas. E aí vamos verificar se a instalação do Firefox vai acontecer, né? Deixa eu olhar aqui no gerenciador de tarefas se porventura o processo está aberto em algum local. Processo de instalação. Vou fazer o seguinte, eu vou sair da conta do usuário e acessar de novo. Vou sair e vou acessar novamente com a conta do usuário. Saindo, vamos lá logar novamente. Conta do usuário. Como é que essa senha está errada? Pronto. Vai estar carregando o perfil da conta do usuário novamente. E com isso então as políticas elas serão atualizadas para essa conta de usuário, né? Eu acho que vamos ver se agora resolve. Pronto, está sendo feito o login da conta do usuário e nota-se então que o Firefox ele foi instalado no perfil da conta desse usuário. Então nota-se então que o GPO ele funcionou de forma correta. Então essa aula é isso, foi ensinando a você a instalar softwares via GPO e resumidamente para a gente instalar tem que ter o pacote do instalador em MSI. Esse instalador ele tem que estar em uma pasta que seja compartilhada em rede com permissões para os objetos que vão receber. Depois disso, então, você constrói a política, edita a política, que é no caso adicionar, inserir um instalador, vincular a política no local em que os objetos vão receber. Nesse exemplo que eu coloquei, eu vinculei a nível de domínio e define também as permissões na parte de propriedades aqui do pacote de instalador. Definir como publicado, o usuário logou e o aplicativo então ele foi instalado. Então essa aula é isso, só para ensinar você como instalar softwares via GPO e essa é a última aula do curso do Windows 7 2016. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.